Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra online do Instituto Agenda Positiva. E hoje eu quero conversar com vocês sobre algo um pouco diferente que a gente preparou. A gente preparou do dia 22 de dezembro até o dia 28 de janeiro. Nós escolhemos as lives que foram gravadas bem no início. Então, a gente vai passar essas lives para vocês, fazer uma retransmissão, com o foco, elas foram escolhidas com o foco no desenvolvimento pessoal. E também essas lives, elas vão gerar certificado. Então, no final, vocês vão poder gerar o seu certificado em relação a essas lives. Essas lives também, como retransmissão, vocês vão estar acompanhando, e eu vou estar apresentando o professor, vou estar apresentando, né, o tema, e depois, então, que vocês tenham uma excelente live, uma excelente palestra. Então, nessa noite, dia 22 de dezembro, nós temos marketing pessoal e empregabilidade com a professora Lúcia McLough, o nome dela é diferente. Eu vou passar para vocês as informações sobre a Lúcia. A professora Lúcia, ela é advogada, formada pela USP, ela tem MBA na especialização em administração e marketing pelo INSPER, e é pró-reitora de relacionamento do Centro Universitário Uniamérica. Então, daqui a pouco, vocês vão estar assistindo a Lúcia, que é uma retransmissão. E eu vou agora passar para vocês, só para lembrar ainda nossas datas, né? A gente está no dia 22 de dezembro. No dia 22, a gente não tem nada de data nesse momento, mas nós temos no dia 23 uma data interessante, que é o dia do vizinho. E na quinta-feira, dia 24, nós temos o dia do órfão. E no dia 25 é comemorado em alguns lugares, né, no nosso mundo, o Natal. No dia 26, sábado, nós temos o dia da lembrança. Então, eu gostaria agora que vocês tivessem realmente uma excelente live, uma excelente palestra, acompanhem com bastante carinho, porque vai ser bem importante para o desenvolvimento pessoal de vocês. Até depois. Então, pessoal, boa noite a todos. Assim, estou muito feliz com a oportunidade, né? Eu gosto muito de falar com as pessoas, é isso que eu mais faço, né? É conversar com as pessoas. Eu preparei com bastante carinho, assim, com bastante empenho. Acho que esse tema que foi colocado é um tema bastante atual, né? A questão do marketing pessoal, com essa crise toda que a gente está vivendo, é super importante a gente pensar mesmo nessa questão do nosso marketing pessoal e também na nossa empregabilidade, né? Então, primeira coisa que eu queria colocar é, quando a gente fala de marketing pessoal, a gente está falando quase que a mesma coisa que vender coisas sobre vender um produto, com a diferença de que, nesse caso, o produto é a gente, né? Então, tem certas pessoas que têm um certo pudor de dizer assim, mas eu vou me vender. Como é que eu vou me vender, né? Então, a gente tem estratégias para isso. Hoje o mercado é bastante competitivo e mais do que nunca é importante que a gente saiba, vamos dizer assim, mostrar quem a gente é, né? Então, para a gente ter um bom marketing pessoal, para a gente ter uma boa estratégia, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa construir, né, estratégias no meio que a gente atua. Então, cada um tem que construir a sua marca pessoal nesse meio em que ela atua, né? O marketing pessoal, ele não serve só para a vida profissional, né? O marketing pessoal, na verdade, ele serve para todos os nossos relacionamentos. Para o nosso relacionamento em família, para o nosso relacionamento na comunidade profissional, na comunidade religiosa, quem trabalha em algum setor religioso, nas nossas atividades enquanto voluntários, né? Então, é importante que a gente saiba trabalhar isso, né? E como é que é isso? Né? Então, a gente vai trabalhar o quê? Como que é que a gente constrói essa nossa marca? Né? Então, a gente tem etapas. Então, vamos pensar. Podemos trabalhar primeiro, a nossa imagem pessoal, né? Como é que é a nossa imagem? Está até no próximo slide, eu coloquei, assim, alguns itens para a gente discutir, né? A gente tem que atribuir um valor para a nossa imagem, né? Então, quando as pessoas veem vocês, elas associam vocês a que figura, né? A que papel, a que profissão. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, eu trabalho na área voz de conta, né? Eu trabalho na área jurídica, então eu sou advogada.
o que vocês esperam ver numa advogada? Então, um visual mais sóbrio, um blazer. Se for um advogado, a gente tem uma expectativa de que ele esteja de terno, de gravata, né? Se a gente vai numa audiência com um advogado, o juiz vai estar lá de toga, com uma gravata, e o advogado vai estar com a roupa de advogado, né? Se eu vou, por exemplo, numa agência de propaganda, num ambiente mais descontraído, num ambiente jovem, como é que eu vou encontrar essas pessoas lá? Essas pessoas que integram essa equipe? Elas vão estar com roupas mais coloridas, com cabelo colorido, em geral vão ter tatuagem, vão gostar de piercing. Por quê? Porque aquele ambiente está associado a um processo de criatividade, de dinamismo, de alegria, de inovação, de irreverência, né? Se eu vou, por exemplo, visitar a cozinha de um restaurante, como é que eu espero encontrar esse chefe de cozinha, né? Então, eu espero encontrar ele barbeado, com o rosto limpo, as unhas curtas, a roupa branca, o cabelo protegido, né? Então, existe um conjunto de comportamentos e de atitudes que tem relação com essa nossa imagem, né? Então, o que a gente precisa entender? Vamos dizer assim, em qual tribo, para qual tribo, em qual tribo eu pertenço, né? O que eu quero transmitir? Qual a imagem que eu quero transmitir? Né? Então, o médico, por exemplo, a gente espera encontrar um médico de branco, com uma roupinha branca, ou pelo menos com um avental, porque a gente vai associar a imagem à questão da confiabilidade, à questão da segurança, da própria competência. Embora, gente, vocês possam me dizer, mas isso não quer dizer nada, né? O médico podia estar de preto e ser bom. É verdade, ele poderia estar de roupa preta e ser um excelente médico, mas existe um protocolo, né? Existe um costume, existe uma associação que as pessoas fazem com as imagens. Além disso, né, existe uma série de comportamentos e atitudes relacionadas com essa imagem que a gente quer passar. Então, por exemplo, eu sou um fotógrafo, eu estou lá num evento trabalhando, fazendo a cobertura fotográfica. Eu vou ter uma postura mais descontraída, eu vou me ajoelhar no chão para fazer uma foto, né? Eu vou me esconder atrás de uma parede para fazer essa foto. Então, eu vou ter um comportamento e uma atitude mais descontraída. Não, eu sou o chefe de cerimônias, eu sou aquela pessoa que vai fazer a cerimônia numa formatura, por exemplo. Então, eu tenho um comportamento mais protocolar, mais formal. Então, quando a gente falar em imagem, a gente está falando em tudo isso, tanto na questão da apresentação pessoal, quanto na questão desses comportamentos e atitudes, né? Isso tem relação com a nossa autopromoção. Então, a gente tem que dizer assim, como é que eu me vendo? Como é que eu me promovo, né? E eu queria trazer um tema para vocês, desse preconceito que a gente tem em relação à autopromoção, né? Será que vamos dizer assim, pecado a gente se autopromover? Será que é pecado a gente vender o nosso peixe? Mais para frente um pouquinho eu vou falar sobre essa questão de vender o peixe, né? Então, acho que a gente precisa ter uma certa desinibição, um certo arrojo, uma coragem, né? Para a gente se mostrar. Queria trazer até para vocês assim uma pergunta. Se o Paulo Freire, né, que é um ícone da educação, não tivesse divulgado o trabalho dele, as coisas que ele estudou, se o Dalai Lama não tivesse feito, né, as pregações que ele fez, escrito os livros que ele escreveu, a gente nunca saberia quem eles são e nem o que eles fizeram, né? Então, é importante que a gente divulgue o que a gente faz, né? Então, aqui, por exemplo, dar um exemplo. Aqui na instituição, a gente tem um grupo de alunos que montou uma ONG, né, que é a risoterapia, igual aquele Doutores da Alegria lá. E, no começo, eles tiveram um certo pudor. Mas a gente quer ajudar. Sim, mas vocês têm que se mostrar, vocês têm que mostrar o trabalho que vocês fazem, o que vocês querem, quais são as intenções de vocês, né? Até para que os empresários possam apoiar, para que a população conheça vocês. Então, a gente precisa, sim, investir um tempo em se autopromover, tá? Então, o próximo slide. Lúcia, temos vários comentários aqui, bem interessantes. Opa. E também, assim, bem legal que eu vi pessoas do Ceará. A pessoa colocou Pernambuco, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso do Sul. Então, o pessoal está bem atento aí no Brasil inteiro à sua live, bem bacana. Coisa boa. Comentários sobre a aparência. Então, como é que seria para a coordenadora? Como é que seria para a cabeleireira? Então,
pessoas que estão questionando isso. Aí tem uma outra pergunta aqui sobre a tatuagem. Eu achei interessante, eu vou te colocar aqui para você. Uma pergunta: tatuagem ainda hoje pode ser considerada para alguma vaga? Pode ser considerado preconceito o questionamento sobre ter ou não a tatuagem? Certo. Então, tá certo. Então, primeiro vou responder aquela da imagem da cabeleireira ou da coordenadora, né? Então, se for uma coordenadora, por exemplo, na área educacional, a gente tem uma expectativa de encontrar uma pessoa com uma aparência de professora. Então, uma pessoa com visual mais comportado, mais convencional, né? Assim, agora, vai depender de que área. Por exemplo, se a gente trabalhar com um coordenador do curso de publicidade, ele é totalmente diferente do coordenador do curso de administração. Por quê? Porque ele vibra em outro padrão, ele pensa em outras coisas, ele está conectado com outra moda, né? Então, depende coordenação de quê? Por exemplo, coordenação do curso de enfermagem aqui na faculdade. Então, a gente tem uma professora que é uma enfermeira, super arrumadinha, sempre branquinha, com o cabelo sempre preso, com as unhas sempre curtas, né? Nunca pinta a unha de vermelho. Então, ela tem uma aparência relacionada ao papel que ela desempenha. Pelo menos, gente, na esfera profissional, no lugar onde a gente trabalha. Quando a gente está fora do nosso ambiente profissional, aí a gente vai estar mais liberado, mais à vontade, né? Mas a gente precisa associar a nossa imagem ao papel que a gente desempenha. Uma cabeleireira, por exemplo, né? Se a gente vai numa cabeleireira, a gente imagina que a cabeleireira tem que ter o cabelo bonito, que tem que estar com a unha feita, que tem que estar com a sobrancelha, porque ela é o cartão de visita. A imagem dela está associada ao serviço que ela presta, né? Então, a gente tem uma expectativa de encontrar uma cabeleireira com o cabelo bem pintado, bem cortado, uma sobrancelha bacana. Com relação à tatuagem, Mônica, a gente já discutiu muito isso aqui, inclusive no curso de psicologia, as alunas, a gente fez roda de conversa sobre isso. Qual que é a questão da tatuagem? Ela pode ser encarada como um preconceito, então alguém que deixou de ser contratado porque tinha uma tatuagem, né? É preconceito, sim. É discriminatório você não escolher uma pessoa porque ela tem esse ou aquele atributo. Então, é preconceito? É. Mas, na prática, como é que as coisas acontecem? Né? As empresas acabam rejeitando ou não o funcionário, depende do valor que a empresa dá para aquilo. Então, por exemplo, eu não sabia disso, fiquei sabendo por causa dos alunos aqui da faculdade. Na área de gastronomia, para chefes de cozinha, eles não admitem tatuagens que estejam aparentes, né? Então, se for uma tatuagem aparente, isso não é bem visto nesse segmento da gastronomia. Diferente, como eu falei, na área de publicidade, na área, por exemplo, de educação física, né? É até adequado que a pessoa que é da área de educação física tenha, porque as pessoas mostram o corpo, trabalham o corpo, né? Então, qual que é a minha recomendação? Quando você fizer uma tatuagem, ou se você tiver uma tatuagem, isso pode até ser perguntado na entrevista de emprego, né? Eu já vi entrevista de emprego em que o entrevistador pergunta se a pessoa tem ou não tem tatuagem, né? Então, quando fizer uma tatuagem, dependendo do segmento que você trabalha, faça uma tatuagem que você possa mostrar quando você quer. E quando você não quer, você não mostra, tá? Mas a resposta é que é preconceito, sim. A pessoa não pode ser discriminada por nenhum atributo físico dela. Certo? Podemos seguir, então, para o nosso próximo slide? Então, como é que gente, que a gente faz essa divulgação? Eu estava falando para vocês, né? Sobre os trabalhos que a gente faz, que a gente tem que divulgar. A gente precisa saber o que a gente vai divulgar. Então, por exemplo, vocês já devem ter visto em vários canais da internet, do YouTube, no Instagram, as pessoas que mostram, agora está muito na moda, né? Receita de bolo, receita de pão, dicas de organização, dicas de artesanato, né? Essas pessoas que gravam esses vídeos, ainda que de forma caseira, às vezes até com um grau de profissionalismo bom, elas estão divulgando os saberes, o que ela sabe fazer, né? Eu sei aproveitar uma garrafa PET para fazer um vaso. Eu sei encapar uma caixa para poder fazer essa caixa, uma caixinha de joias, por exemplo. Eu sei trocar pneu de uma forma diferente. Então, a gente precisa ter noção, se conhecer e saber o que eu já sei, bacana, bastante, que eu posso dividir, que eu posso, vamos dizer assim, vender,
né? Então, a gente tem que ter noção dos nossos saberes e das nossas competências. Ah, eu sei dar aula de inglês pela internet. Agora, as cabeleireiras também, alguém falou de cabeleireira, né? As cabeleireiras estão ensinando as clientes a pintar o cabelo pela internet. Eu tenho essa competência, eu sei me ensinar a misturar lá como é que se chama? Água oxigenada com a tinta. Então, eu tenho que saber o que eu sei bem e quais são as minhas competências, né? E aí eu posso, então, divulgar essa minha obra para as pessoas saberem de fato quem eu sou, né? Eu vou levar minhas ideias, eu vou passar os impactos dessa ideia para as pessoas que estão ali me seguindo. Isso não vai acontecer só no ambiente virtual, no ambiente de interação real, né? No ambiente presencial também, né? Então, quando eu entro nova numa empresa ou quando eu estou num novo desafio, é preciso que eu mostre para as pessoas o que eu sei fazer. Olha, eu sou uma boa pessoa, eu me comunico bem, eu sou uma pessoa boa para atender público. Você vai mostrando ao longo do tempo os seus saberes e as suas competências. É dessa forma que as pessoas vão conhecendo você, né? E voltando então para essa questão da gente falar da imagem pessoal, que eu já falei, né? Sobre a nossa apresentação pessoal, cartão de visita. Então, eu estava dizendo, gente, da nossa postura, né? Da nossa linguagem corporal, do quanto que é importante a gente ter atenção aos nossos movimentos. Então, eu estava dizendo da questão de olhar nos olhos, né? Então, a gente ter atenção para olhar nos olhos. Quem tem essa dificuldade de olhar o outro no olho, começa a treinar em casa. Treina com o marido, treina com a mãe, treina com a vizinha, com a amiga, né? Pode dar risada, não tem problema, mas vamos treinar, porque a pessoa que não olha a gente nos olhos, a gente tem uma certa desconfiança. É como se a pessoa estivesse escondendo algo. Às vezes não é isso. Na maioria das vezes é timidez, é vergonha, né? Mas isso tem muito peso naquela impressão que a gente passa a nosso respeito. Então, treinem. Quem tem dificuldade de olhar o outro no olho, pode treinar. Treina com o namorado, treina com alguém de bastante confiança, né? No começo vai conseguir olhar pouquinho, depois fica mais um pouquinho, 2 minutos, 3 minutos, até que você vai vencendo isso e vai tendo, assim, um fortalecimento da sua autoestima e de olhar as pessoas nos olhos, tá bom? Isso é bem importante. Outra coisa em relação à nossa imagem pessoal que eu não falei é a habilidade de falar em público. Isso hoje em qualquer função é bem importante, né? É bem importante que a gente tenha habilidade para se expressar. Como é que a gente vai vender um produto, no caso a gente, se a gente não fala, né? Então, a gente tem que treinar. Tem diversos cursos, existem, né, cursos que vão treinar essa habilidade de falar em público. É bom treinar em reunião de amigos, em reunião de família, quem trabalha em trabalho voluntário, na sua igreja, no seu clube, né? Treine falar em público, se ofereça para ler alguma coisa, apresente a sua ideia, né? E peça sempre os feedbacks. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses feedbacks, porque quando a gente se expõe, porque qual que é o medo da gente, né? Quando a gente está falando de marketing pessoal, de se vender, qual que é o medo da gente? É o medo da crítica. Ah, o que as pessoas vão falar de mim? Né? Quando eu estou falando de autopromoção, eu vou dizer que eu sei fazer isso aqui super bem, aí as pessoas vão me criticar, né? Mas quem está na chuva é para se molhar. E o que a gente vai fazer depois com essas críticas, né? Vou falar o que a gente vai fazer com essas críticas, tá certo? Pode passar o próximo slide. Então, a gente vai trabalhar hoje também a temática da networking focada nas questões da empregabilidade. Eu não sei como é que é a história da família de vocês, mas todo mundo da família tem aquele parente que trabalhou no Banco do Brasil durante 30 anos, que trabalhou na empresa tal durante 35 anos, que entrou como aprendiz, entrou como boy, como mensageiro e saiu da empresa, se aposentou naquela mesma empresa, ou como diretor, ou como gerente, fez uma carreira ali e se aposentou na mesma empresa. Isso não acontece mais hoje em dia, gente. E essa não é a regra, né? Não tem nada demais se a gente fizer a nossa carreira numa única empresa. Mas essa não é a tendência atual. Hoje em dia, as carreiras são mais dinâmicas. As empresas procuram diversificar o corpo de funcionários e os funcionários também procuram oportunidades diferentes. Então, é menos frequente você encontrar jovens, né, que permaneçam durante muitos anos na mesma empresa. Por quê? Porque os valores estão mudando,
né? Hoje, por exemplo, você pergunta para um jovem, puxa, mas por que você vai trocar de emprego? É para ganhar mais? Ele fala, não, eu vou até ganhar um pouco menos, mas eu vou ser mais feliz. Essa empresa está mais alinhada com a minha filosofia, está mais alinhada com os meus valores, né? Hoje em dia não é a empresa que pergunta se a pessoa vai vestir a camisa. O funcionário quer saber se aquela camisa serve para ele, né? Então, as nossas carreiras hoje estão mais dinâmicas. A gente tem mais oportunidades de buscar aquilo que a gente tem afinidade. Vocês podem estar falando para mim, Lúcia, mas agora nessa crise está difícil essa questão de emprego, né? Realmente. Agora, nesse período, está difícil essa questão, está bem mais difícil essa questão de emprego. Então, a gente tem que relativizar as coisas, né? Às vezes, a gente vai precisar, num primeiro momento, aceitar aquela oportunidade que não é o emprego dos seus sonhos, mas é algo que vai ser um degrau para você poder futuramente melhorar, escolher uma outra coisa, né? Então, nós vamos ter que relativizar um pouco isso que eu estou dizendo, porque a gente está fora de um período normal, né? De mercado, de trabalho, de oferta de empregos. Mas, em geral, a gente precisa pensar em buscar empresas com as quais a gente tenha afinidade. Quais são os nossos valores? Por exemplo, eu sou um cara que curte a natureza, eu sou ligado em sustentabilidade, né? Eu gosto de pensar em coisas de meio ambiente, eu sou contra testes em animais. Poxa, então eu vou procurar uma empresa que tenha esses valores. Vai ser muito mais fácil para mim me adaptar à realidade dessa empresa, né? Então a gente precisa, sempre que estiver procurando um trabalho, pesquisar quais são os valores dessa empresa, o que ela pretende, qual que é o papel social dela, né? Porque a gente tem mais chance de se adaptar, de se adequar, de ser mais feliz, de atender melhor a empresa, se a gente conseguir alinhar os nossos objetivos com os objetivos que a empresa também tem, né? E na entrevista, as empresas já percebem quais são os valores. As perguntas que são feitas normalmente estão alinhadas com esses valores, né? Então, se a empresa tem projeto social, se você conhece os projetos sociais da empresa, então vale a pena, a gente estudar bem a empresa para quem você está mandando currículo. Em geral, o pessoal faz assim, manda um monte de currículo para um monte de empresa que chamar, né? A gente vai. E às vezes vai mal preparado para essa entrevista. Queria trazer um dado interessante que eu também não conhecia, voltando a falar de networking, né? Que eu já vou explicar o que é bem certinho. Eu li um dado bem interessante que 70% dos empregos que estão disponíveis, eles não são anunciados. Normalmente, esses empregos, eles são preenchidos, essas vagas de emprego, elas são preenchidas por indicação. Alguém da empresa que indica um colega, algum colega que indica o outro colega, alguém que conheceu alguém em algum lugar indica aquela empresa. Então, o que é essa networking que a gente fala? É montar a nossa rede de relacionamentos. É a gente cultivar os nossos relacionamentos, né? As redes sociais hoje são uma ferramenta fantástica para a gente fazer isso, né? Então, vocês podem encontrar seus colegas de primário, né? Agora não é mais primário, né, gente? Agora é ensino fundamental. Eu posso encontrar os meus colegas do ensino médio. Quem já fez um curso técnico pode encontrar os colegas do técnico. E vale a pena a gente cultivar esses relacionamentos, né? De novo, na igreja, no clube, na vizinhança, na própria família, o seu primo que casou com uma moça que trabalha na empresa tal. Então, vale a pena a gente construir uma rede de relacionamentos, porque no momento em que a gente, não só no momento em que a gente precisa, mas também no momento que a gente pode se valer desses conhecimentos para conseguir uma vaga de trabalho, né? Então, uma sugestão que eu dou para vocês peguem uma folhinha de papel, façam uma bolinha no meio e escrevam o nome de vocês dentro. Então, se fosse eu, por exemplo, vou escrever dentro da bolinha, Lúcia, e aí vou fazer uma flechinha, família, outra flechinha, amigos, outra flechinha, colegas de trabalho. Se eu ainda estou estudando, vou escrever lá, professores, colegas da faculdade, colegas da escola. E vou escrever o nome dessas pessoas dentro dessas bolinhas. E vou me perguntar, quem dessas pessoas hoje me ajudaria a conseguir uma recolocação? Com qual dessas pessoas eu posso contar o que eu estou fazendo?
né? Porque às vezes a gente vai ter um caminho aí, não necessariamente de buscar um emprego, mas a gente vai estar vendendo alguma coisa, a gente vai estar oferecendo alguma coisa, um curso online, por exemplo, eu vou estar oferecendo um e-book, alguma coisa que eu escrevi, né? Então, quem dessas pessoas da minha rede de relacionamento poderiam me ajudar? E agora eu queria passar para um slide que eu construí de dicas para vocês construírem uma rede de networking bem bacana. Lúcia, eu só quero voltar um pouquinho. Você já falou sobre olhar o outro, você falou sobre a postura, sobre conversar em público, então esses foram vários comentários. Eu tenho medo uma pessoa escreveu, né, de falar em público, será que olhar nos olhos do outro não é ameaçá-lo? Então tem esses comentários, como são vários, então eu não estou colocando, e tem uma pergunta aqui para você que vem, Moçambique? Opa! Manuel Salvador. Bom dia, professora. Escrevo a partir de Moçambique e gostaria de saber como posso ter uma postura corporal adequada para o mercado de trabalho. Então, o olhar que você colocou, o falar em público, né, sei aí qual é a postura adequada, né, corporal dele. Tá bem, então, Manuel, muito obrigada pela pergunta. A gente tem muita afinidade, nós temos muitos alunos de Moçambique aqui. Muito obrigada pela pergunta. Então, Manuel, uma postura adequada é uma postura ereta, né? Além da questão da imagem pessoal, no caso do homem, tá bem barbeado, com o cabelo bem cortado, com uma roupa bem asseada, bem passada, né? Com um perfume suave, né? Com uma fala não muito alto, mas também não falar muito baixo, que as pessoas não te escutem, né? E aí tudo depende também da profissão, como eu já falei, o vestuário adequado à vaga que você está concorrendo ou ao papel que você desempenha naquela empresa, se você já trabalha. Então, basicamente é isso. A postura cordial, gentil, o saber ouvir os demais, não interromper as pessoas, aí aquelas regras mesmo de etiqueta, de boa convivência com as pessoas. Com relação ao olhar, quem perguntou do olhar ameaçador, o nosso olhar pode ser ameaçador, sim, mas não foi nesse sentido que eu disse. Eu quis dizer assim, olha, na hora que você estiver conversando com alguém, olhe nos olhos da pessoa, isso vai passar confiança, né? Porque a gente fala assim, que os olhos são o espelho da alma, é pelos olhos que a gente vai passar a nossa energia, as nossas intenções. Então, a pessoa lê se você está falando a verdade, né? Então, vai depender do olhar. Se a sua intenção for ameaçar a pessoa, aí o seu olhar vai estar passando isso, né? Mas se a intenção for comunicar o seu pensamento, passar credibilidade, aí esse olhar vai ter exatamente essa mensagem, de transmitir aquilo que você quer transmitir, tá? Com relação à questão da vergonha, gente, eu costumo dizer aqui, né, sempre para os alunos, a vergonha é uma das coisas que mais puxa o tapete da gente, né? A gente não deveria... Quem tem esse processo de vergonha de falar em público, vergonha de olhar os outros nos olhos, vergonha de falar a respeito de si mesmo, a pessoa diz assim, vou falar de mim mesmo, vão achar que eu sou arrogante, né? Mas a gente tem N formas de dizer o que você sabe fazer. Eu quero contar aqui um casinho bem rápido. Eu fui comprar um remédio numa farmácia e eu faço aquela farmácia popular com a minha mãe, que ela toma um remédio já há muitos anos. E eu falei para o mocinho, eu queria comprar o remédio da farmácia popular, estava escrito lá no crachazinho dele, em treinamento, né? Aí eu disse assim, mas você está em treinamento, será que você vai saber fazer todos os procedimentos da farmácia popular? Ele disse para mim, senhora, eu sou o cara, se eu não souber fazer, eu vou achar alguém que vai me ensinar, mas eu vou atender a senhora. Gente, aquilo me passou uma confiança tão grande, eu achei tão bonito dele, né, essa postura. Eu, como cliente ali da farmácia, agora sempre que eu volto eu quero comprar com ele. Por quê? Embora ele fosse jovem, embora ele estivesse em treinamento, ele me passou confiança. Então, autoconfiança é tudo. Invistam em fortalecer a autoconfiança, a autoestima, vão trabalhar esse processo de vergonha. Tem muitos cursos de comunicação, de inter-relação, né? E vale a pena. Isso é um investimento para a vida toda. A vida da gente destrava quando a gente abandona essa coisa da vergonha, né? A gente não tem que ter vergonha de não saber, de não ter tido oportunidade, né? A gente precisa trabalhar para superar isso.
Ah, eu não sei, mas eu vou aprender. Eu não consigo, mas agora eu consegui. O processo é sempre de superação, da gente todo dia ser melhor do que no dia anterior, né? Essa é a nossa ideia. Tá certo? Tá, e para finalizar, as competências que a gente tem que ter que estão relacionadas ao nosso networking, né? Quando a gente conhece esse entorno, esse grupo que a gente se relaciona, a gente passa a ter uma visão do todo. Você fala, puxa, aquela empresa vai começar um negócio novo, né? Aquela empresa vai vender tal produto aqui na minha cidade, eu conheço tal pessoa, né? Eu posso me oferecer para tal trabalho, ou o produto que eu vendo, aquela empresa vai comprar. Você passa a ter uma visão mais sistêmica, né? E quando você alimenta essa sua rede de contatos, você vai criando relacionamentos interpessoais de qualidade, porque tanto você vai pedir, quanto você vai atender. As pessoas também vão te procurar. Olha, eu tenho uma prima que está procurando um trabalho, eu tenho uma prima, e você também vai ser a pessoa que vai fazer a assistência, que vai atender essa pessoa. Então, quando a gente cria uma rede de relacionamento bacana, a gente só tem a ganhar, né? Aí eu ia falar das dicas, acho que as dicas estão aí no próximo slide, vou passar para vocês. Então, dicas para a gente, pode passar o próximo, né? As dicas para a gente expandir o nosso networking. É bom que a gente participe de congressos, de seminários, de feiras, de cursos, de ações de formação, palestras, né? Hoje a gente tem vários eventos gratuitos, tanto online, os presenciais estão suspensos, né, gente? Mas o online está bem disponível, participar de projetos, como eu já falei, então associações de classe, né? Ah, eu sou da associação comercial da minha cidade, eu sou da sociedade Amigos de Bairro, né? E também estar conectado com as mídias sociais. Então, a gente saber usar as mídias sociais como uma ferramenta de network. E aí eu queria deixar uma recomendação para o cuidado sobre o que a gente posta nas redes sociais. Todas as áreas de RH, de todas as empresas, olham os perfis. Então, aquela pessoa que está sempre na balada, está bebendo, faz comentários grosseiros, né? Ou faz comentários, assim, agressivos. Então, as redes sociais, elas mostram um pouquinho do que a gente é. Então, tenham atenção, claro, cada um publica o que quiser, né? O país é livre, democrático, mas a gente tem que saber que as empresas olham os perfis nas redes sociais. Então, estejam atentos para isso, né? O que mais, gente, importante? Vamos lá para o próximo slide. Então, falei lá da autopromoção. A mídia social, como eu falei agora, é uma forma, né, da gente se vender, da gente mostrar o que a gente gosta, o que a gente faz. Então, nunca se esqueçam que vocês são o produto. Nessa sua venda, pense sempre o que te diferencia, no que você é diferente, o que você sabe fazer de melhor, né? Por exemplo, eu sei fazer pão. Mas eu sei fazer pão integral, eu sei fazer pão sem glúten, sem lactose. O que te diferencia na hora de você fazer essa sua venda, né? Seja na rede social, seja pessoal, e faça uma pequena apresentação de você. A gente chama isso de pitch. Pitch é uma apresentaçãozinha rápida, de 2, 3 minutos, né? Então, quem que é o Manuel, quem que é a Lúcia, de onde ele veio, o que ele faz. É bom a gente sempre ter essa nossa apresentação pessoal, na hora da gente se vender. Na nossa networking também. Então, estou lá no congresso, vou trocar meu cartão com a pessoa, vou dizer, olha, eu sou a Lúcia, trabalho lá na Uniamérica, né, trabalho com a área de relacionamento, estando em Foz do Iguaçu, nos procure, nos visite. Aí troco o cartão, a pessoa me dá um cartãozinho, eu mando uma mensagenzinha depois para ela, né, dizendo que foi um prazer conhecê-la, e a gente vai cultivando essa lista, né, de contatos que podem nos auxiliar no futuro em relação à nossa empregabilidade, em relação às coisas que a gente quer divulgar a respeito da gente. Tá certo? O que mais? Vamos lá para o próximo? Júlia, tem alguma pergunta? Tem várias colocações bacanas, os comentários, um está auxiliando o outro também nos seus comentários, bem bacana. E tem uma questão aqui, da Rosiane: qual seria o primeiro passo para começar um negócio próprio, quando existe medo de mudar? Tem uma pista aí para gente sobre o medo? Então, tem acho que duas dicas importantes. Primeiro, trabalhar esse medo de mudar, né? Então, primeiro olhar se aquilo que eu estou fazendo... Aí posso falar um depoimento pessoal, né?
Quando eu mudei da área jurídica para a área de educação, eu também tive medo. Por quê? Porque a área de educação era uma área que eu não conhecia o negócio, não conhecia as pessoas. É como se eu tivesse que começar do zero lá, com 49 anos, começar uma coisa nova. Então, primeiro, esgotou mesmo aquilo que você está fazendo hoje, você não quer fazer mais, você não gosta mais, não se sente feliz. Então, é momento de encerrar esse capítulo e deixar o novo aparecer, né? E olhar, eu tenho medo de quê? Eu tenho uma insegurança em relação ao financeiro, eu tenho medo de não me dar bem. Então, qual que é a minha sugestão? Um bom planejamento desse novo negócio, olhar se esse negócio antigo realmente não dá mais, encerrou, não quero mais, né? E procurar realmente um bom planejamento, se cercar de pessoas que conhecem isso, né? Uma dica que eu dou para quem quer trabalhar um novo negócio é também a consultoria do Sebrae. O Sebrae nos municípios tem um trabalho muito bacana de aconselhamento, de organização, de toda a parte financeira, de marketing. Vale muito a pena, né, entender, conhecer com profundidade o que é esse novo negócio que você vai fazer, né? Ou vou mudar de profissão. Então, tem uma aluna que chegou aqui e diz assim, quero estudar enfermagem, mas ela é da área de marketing, né? Ah, porque eu gosto de cuidar das pessoas. Aí ela fez uma série de reflexões, gente, a respeito disso, né? Do que ela gostava e assim, e a coragem, vai ter que ter um pouco de coragem, né? O novo sempre dá medo pra gente, né? Mas acho que essas são as dicas aí, Julie. Certo? Bom, para a gente estar chegando ao final aqui da nossa palestra, né? Eu falei no momento da palestra, quando a gente bota a cara na rua, né, gente? Quando a gente se expõe, a gente vai receber feedbacks, ou seja, a gente vai receber devolutivas. As pessoas vão dar retorno para nós, né? Qual que é a minha sugestão? Primeiro, avaliar se aquela crítica é bem intencionada, se aquela crítica é uma crítica construtiva. E a gente tem um bom julgamento para saber, né? Do porquê que a pessoa está falando aquilo para a gente. Então, se a crítica for construtiva, se a intencionalidade da pessoa que está fazendo a crítica é uma intencionalidade sadia, vamos aceitar essa crítica. Vamos encarar esse feedback que parece negativo como uma oportunidade de melhoria, né? Então, uma amiga minha uma vez falou para mim, Lúcia, você fala muito alto, né? Presta atenção como você fala alto. Isso incomoda, a gente vai ficando cansado. Nossa, na hora aquilo me pegou, me doeu, né? Poxa, estava fazendo uma crítica. Mas falei, puxa, essa minha amiga é tão querida, ela gosta de mim, ela já me deu várias dicas, né? Por que eu tô? Eu falei, não, realmente, eu vou pensar e vou trabalhar em melhorar o meu tom de voz, eu vou falar mais baixo. Ah, você fala muito rápido, ou você gesticula muito quando fala. Enfim, as devolutivas que as pessoas te derem. Olha, a apresentação do seu produto está muito espalhafatosa, não está boa essa apresentação. Então, avaliem as críticas, gente. Não rechacem, não rejeitem, né? Avaliem bem certinho essa crítica para ver se isso pode ser usado como uma oportunidade de melhoria, tá? É uma ferramenta bem importante, porque é assim que a gente vai aperfeiçoando, a gente vai sempre melhorando, né? Em função do feedback. Por isso que as empresas fazem pesquisa de satisfação, por isso que as pessoas abrem aquele Fale Conosco, né? Porque elas têm interesse em saber como é que as pessoas estão achando que aquele produto é. Tá certo? E por último, gente, qualquer coisa que a gente faça, a gente tem que fazer com ética, né? Mesmo o nosso marketing pessoal, as nossas intenções, a nossa postura em relação aos concorrentes, sempre deve obedecer os princípios éticos, né? Que são aqueles princípios que regulam os nossos costumes, a moral. Então, quando a gente fala em ética, todo mundo sabe, né? A gente se comportar de uma maneira idônea, com lisura, sem intenção de prejudicar ninguém, né? Seguindo os preceitos morais daquele grupo que a gente integra, né? Então, bem importante a gente, mesmo falando de marketing pessoal, ter atenção para a nossa ética. Então, eu falei que essa frase ela tem muita relação com o que a gente falou, né? Que as pessoas, em geral, elas são contratadas pelo conhecimento que elas têm, elas encantam pela habilidade que elas têm, né? E muitas vezes se mantêm pelo interesse, mas elas acabam por ser afastadas pelas atitudes,
Então, por isso que quando a gente investe no nosso marketing pessoal, na nossa imagem, nas nossas relações, quando a gente tem condutas éticas, quando a gente faz um pouquinho de tudo que eu falei, as nossas atitudes é que vão nos manter nos locais onde a gente trabalha ou vão nos permitir, né, acessar um novo local de trabalho. Então, há muita atenção para essa questão das atitudes, do nosso comportamento, da forma como a gente se vende. Era essa a ideia da frase. Muito obrigada, Lúcia. Gente, eu queria deixar uma mensagem de muito otimismo, apesar de todo o cenário que a gente está vivendo. Queria dizer para vocês que o ser humano, ele transcende tudo. O ser humano supera tudo. A nossa inteligência, a nossa força, ela é muito maior do que qualquer vírus, do que qualquer crise, né? A gente não vai ficar assim para sempre, isso vai passar. Aproveitem esse tempo para investir, façam cursos, está cheio de curso, né? Cursos maravilhosos que vocês podem estudar, se preparem, daqui a pouco o mercado vai estar aberto de volta, então invistam esse tempo, né, na medida do possível, em se fortalecer para estar cheio de vitamina para uma vida nova, depois que toda essa loucura passar. Mas é uma mensagem assim, de muita esperança, de muito otimismo, tá? Invistam em vocês, o produto que vocês vão vender é esse, são vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da palestra da professora Lúcia, que ela tenha ajudado vocês no autoconhecimento, ajudado na vida cotidiana, e eu quero lembrar para vocês, né, não esqueçam de inscrever no nosso canal, que nós temos lives todas as terças e quintas-feiras. Nesse mês de dezembro e janeiro, as lives vão ser retransmitidas, e vai ter uma live que foi gravada para vocês, especialmente na noite de Natal, dia 24 de dezembro. Então, e também depois de 31 de dezembro, nós temos a retrospectiva do Instituto Agenda Positiva. Tudo que a gente vivenciou nesse ano de 2020 com vocês, com as aprendizagens, com as lives, com as pílulas do conhecimento. Então, vocês vão poder estar curtindo conosco, dia 31 de dezembro, a nossa retrospectiva, porque vocês fizeram parte dessa retrospectiva o tempo inteiro. Então, vamos juntos nesse momento. E inscreva-se no nosso canal do YouTube, convide seus amigos, não esqueçam disso. E aí agora vamos ver adiante o que nós temos dia 24 de dezembro. Então, dia 24 de dezembro, essa live foi gravada, o essencialismo, a disciplinada busca por menos, com o professor Álvares Dantas, às 20 horas. Então, vocês vão estar com ele nesse momento, mas é gravado. O certificado, vocês vão poder estar emitindo da palestra da professora Lúcia, vocês vão clicar no link na descrição do vídeo, vão acessar via Facebook ou Google, verifiquem bem o seu nome, seu e-mail, e atenção ao digitar o código, é 6862. Depois cliquem para gerar o certificado. A emissão do certificado ficará disponível durante 48 horas após o término da palestra, nós vamos respeitar o horário de Brasília. Agora, muita atenção, caso o certificado não seja emitido, entre em contato pelo e-mail, porque nós vamos estar em recesso, então vocês precisam procurar digitar esse e-mail e pedir, solicitar para a gente, se acontecer alguma coisa que vocês irão precisar do Instituto. E o código 6862. Então, quinta-feira, dia 24 de dezembro, a nossa palestra gravada sobre essencialismo com o professor Álvares Dantas, e estamos aguardando que vocês estejam presentes e agradecendo a participação de vocês. Uma boa noite.